Olá, caros. Bom, a partir de agora a gente vai dar início a um novo curso, né? Curso de subestações, tá? Subestações de média tensão. E vamos focar bastante nas normas NBR 14039, né? É uma norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e também da especificação técnica 942, que é a norma da concessionária local que trata sobre instalações elétricas em média tensão, certo? Até 34,5 kV, isso em corrente alternada entre 1 kV e 34,5 kV. Ok? Bom, lembrando que a especificação técnica 942 ela é a nova norma da Enel sobre instalações de média tensão para esses níveis de tensões que eu acabei de falar, certo? E ela vem em substituição à especificação técnica 125, que foi editada até fevereiro de 2019. Então, a sua última edição foi desta data, fevereiro de 2019. E, a partir do ano passado, 2020, 1º de novembro de 2020, já começou a valer a especificação técnica 942, que é essa que nós vamos abordar aqui na maior parte das vezes ao longo do nosso curso. Muito bem. Lembrando que a Enel, a concessionária local, pessoal, ela está em 4 estados no Brasil. Então, ela está presente no estado do Ceará e nos estados de Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo que esta norma, né, a ET 942, ela trata apenas da normalização, tá certo? Referente a 3 estados, Ceará, Goiás e Rio de Janeiro, certo? Então, a Eletropaulo, que também faz parte do grupo, né? Eu acredito que ela ainda deva seguir, eu não sei por quanto tempo, mas ela ainda deva seguir com a sua padronização, a sua norma, que deve estar vigente ainda. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês nessa figura inicial, ou nessas figuras iniciais, pessoal, alguns aspectos curiosos sobre a transição entre a norma antiga e a norma atual. Estou falando das normas da concessionária local, tá certo? As ETs 125 e 942. Aqui, mais à esquerda, tá certo? Mais à esquerda a gente vê um padrão de subestação aéreo, tá certo? Com um conjunto polimérico, né? Transformador, tá certo? E aqui nós temos a rede, né, do lado da fonte, ok? Então, aqui seria a rede do lado da fonte. Na figura, ou a única figura que trata de uma subestação abrigada, é interessante que essa figura ela está presente na ET 125, mas na ET 942 ela não está. As demais estão, né? Tanto a figura à esquerda quanto as figuras à direita, elas estão presentes na nova norma, ET 942. Porém, a subestação abrigada ela não vem, tá certo? Essa figura não está presente na ET 942. Isso me chamou um pouco a atenção, porque esse tipo de subestação é bastante comum, tá certo? Então, digamos que você tenha um transformador ou uma potência, tá certo? Da subestação até 300 kVA, tá? Você pode, mesmo com essa potência, ok? Até 300 kVA, você pode ter uma subestação abrigada. Basta o cliente querer. Isso não existe, como não existe a obrigatoriedade, tá certo? Se o cliente quiser, ele pode implementar uma subestação abrigada, sem problema nenhum, tá certo? Então aqui nós temos, olha só, conjunto polimérico, nós temos aqui ramal de entrada, a transição
tá certo? Do meio externo para a parte interna da subestação é feita através de bucha de passagem, elas estão bem aqui, tá? Já internamente eu tenho essa energia fluindo através de vergalhões, tá? Esses vergalhões eles são completamente nus, eles não têm qualquer isolação, ok? E eu tenho também na média tensão, se eu estou trabalhando com uma potência, né, de transformação até 300 kVA, eu tenho na média tensão a proteção sendo feita através de chave seccionadora e fusível HH, tá certo? Como isso aqui ela está fixada na parede, mas não tem como mostrar muito bem, aí eu aproveitei e coloquei aqui. Olha só. Então, o que eu tenho comumente? Isso aqui é só para a gente ir já batendo um papo na linguagem técnica que a gente vai utilizar de agora por diante. Perfeito, pessoal? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma chave seccionadora, do lado direito fusíveis HH. Muito bem. É bastante comum você ter a associação em série desses elementos, tá? Mas para essa estrutura de chave seccionadora, tá? Para essa estrutura de chave seccionadora, eu já tenho a chave seccionadora com a base para a inserção do fusível. Então, eu já tenho um suporte, uma base na própria chave seccionadora para a inserção do fusível. Então, eu fico com um conjunto bem compacto, tá certo? Diferente de eu ter uma estrutura para o fusível HH e a estrutura da própria chave seccionadora. Aqui eu já faço tudo numa coisa só. É uma estrutura bem interessante, compacta, que eu resolvi apresentar para vocês. Mas o fato é que as coisas são feitas dessa maneira, tá certo? A questão que me chamou mais atenção é essa que eu falei para vocês. A nova norma ela não traz qualquer referência a esse tipo de estrutura, que é bastante comum, como falei para vocês ainda, tá certo? Bom, uma outra coisa que eu queria destacar são as figuras aqui do lado direito, olha só. Eu tenho aqui vários padrões, então eu tenho esse poste aqui como posicionado no limite da via pública, por exemplo, tá certo? Limite da via pública. E eu tenho conjunto polimérico, tá certo? E essa estrutura, a partir dela, a gente não consegue perceber se eu tenho uma entrada aérea, eu vou ter uma entrada subterrânea, o que nós temos, tá? Mas é um padrão comumente utilizado para o poste auxiliar que ficaria no limite da via pública. Eu posso, depois dessa estrutura, também ter uma transição rede aérea para rede subterrânea. Pode ser, sem problema nenhum, tá certo? E a última figura, essa mais à direita, nós temos aqui conjunto polimérico, tá certo? Tem um conjunto polimérico. Temos aqui o sistema de para-raios. Temos a transição, olha só. Tem umas muflas, transição para a rede de média através de cabo de média tensão isolados. Então, esses cabos entrariam aqui, tá certo? Nesse eletroduto. E mais na frente, eu poderia ter uma estrutura, por exemplo, como essa, uma subestação abrigada, certo? Então, são padrões bastante comuns, tá? Padrões atuais, bastante comuns para a entrada de serviço de uma instalação elétrica que recebe em média tensão, tá certo? O que me chamou a atenção mais uma vez é a falta deste desenho. Pois bem. Bom, aqui nós temos alguns tópicos que nós vamos tratar ao longo do nosso curso, tá certo? E aí nós temos objetivos, né, a área de aplicação dessa norma, a própria ET 942, a gente vai tratar bastante de vários aspectos, tá?
Uma questão bastante importante também, pessoal, é que, e diferente, né, ao mesmo tempo, é que essa norma ela não traz mais o procedimento para o cálculo da demanda. Tá? Eu preciso lançar mão de um procedimento para o cálculo da demanda. Como vocês lembram que a gente fez isso no ano passado, né, na disciplina de instalações prediais, tá? E é assim que a gente procede. Porém, essa norma, ela não até a ET 125, ela trazia esse procedimento, né? E agora não traz mais. O que a gente vai fazer? Olha, é um raciocínio lógico. Uma vez que o procedimento sugerido pela ET 125, ou seja, a norma precursora da norma atual, ele é um procedimento sugerido pela própria concessionária, pela Enel, então a gente vai lançar mão desse procedimento que já está no sangue dos técnicos e engenheiros, comercialmente falando, né, para a confecção dos projetos, tá? Os projetos de instalações, tá certo? Para esse nível de tensão. E a gente vai simplesmente utilizar esse procedimento ipsis literis, igualzinho, tá certo? Então, não tem porquê a Enel, a concessionária que sugeriu esse procedimento, não aceitar o procedimento para a norma atual, um procedimento que era utilizado na norma anterior, que foi o procedimento sugerido por ela própria. Tá certo? Então a gente vai fazer isso, a gente vai lançar mão desse artifício. Professor, posso utilizar um outro procedimento? Claro que você pode, tá certo? Basta você referenciar bem, colocar as bases teóricas que você utilizou para fazer aquele procedimento de cálculo de demanda, e aí isso daí vai para uma análise, né, da área técnica da concessionária, e provavelmente, se tiver tudo correto, ela vai, se fizer sentido, ela vai avaliar e vai aprovar, tá? Mas a gente vai ser um pouco mais pragmático, um pouco mais conservador e vai utilizar o próprio procedimento que já vinha na norma anterior. Perfeito? Recomendações complementares, requisitos de especificação. A gente vai falar um pouco também sobre submissão de projetos, tá certo? Portal para submissão de projetos da Enel aqui no estado do Ceará e algumas referências bibliográficas, tá? A própria ET 942, pessoal, ela sugere, tá certo? Ela elenca uma lista gigantesca de referências, tá, bibliográficas que ela lança mão para auxiliar neste projeto e auxiliar na confecção desta norma. Tá? Então, ela sugere um verdadeiro referencial bibliográfico que é bastante importante para todos os engenheiros que atuam nessa área, tá certo, pessoal? Então, tem de tudo, decretos, tá certo? Decreto, por exemplo, 62724, né? Estabelece normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica. Então, você tem decretos, você tem procedimentos do ONS, o Operador Nacional do Sistema, você tem várias resoluções do PRODIST, não é? Os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, tá certo? Ela se baseia bastante em normas do PRODIST, tá certo? Sobretudo as normas que dizem respeito que compõem o módulo 3 do PRODIST, né? Que justamente trata do acesso à rede, tá certo? E várias outras resoluções normativas, tá? Por exemplo, 414, muito famosa, tá certo? Da ANEEL. E várias outras, tá? NR10, NR18, NR33, NR35, tá certo? Ou seja, NR10, uma norma
do Ministério do Trabalho, tá certo? Que trata sobre instalações e serviços em eletricidade, NR18, condições em meio ambiente e trabalho na indústria da construção, NR33, segurança e saúde no trabalho em espaços confinados, tá certo? Então, isso aqui tem tudo a ver. NR35, trabalho em altura, tá? Então, ela lança mão realmente de um cabedal gigantesco de normas técnicas e sugere mais, tá certo? Aqui, ó, somente da ABNT, olha a quantidade de normas que ela se sustenta, que ela usa para se sustentar, tá certo? Então, muito interessante. Quem tiver oportunidade e quiser se aprofundar mais, tá certo? Consulta essas normas, ou pelo menos, claro que não todas, não dá para você absorver assim de uma tacada, mas pelo menos uma parte dessas normas e de repente ler alguma coisa e aquilo já vai ficando no sangue, né? Vai ficando na cabeça, vai ficando na memória, para pelo menos você saber onde procurar quando surgir algum problema inerente que você possa de alguma maneira utilizar aquela norma para te ajudar, tá certo? Então, como falei para vocês, ela lança mão bastante do módulo 3, né? O acesso ao sistema de distribuição, tá certo? Aqui a gente está falando do PRODIST, né? Que são os procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional, tá certo? E essas normas aí do módulo 3, a última resolução é a 724, tá certo? De 2017, tá? 1º de junho de 2017. Então, isso aqui é bem interessante, pessoal, sobretudo para o mercado de regulação. Então, os engenheiros que vão trabalhar nessa área, que é uma área muito rica, não é? No sentido de informações, tá certo? Através da leitura e do entendimento dessas resoluções, né, do mercado de do mercado de regulação, para assim dizer, tá certo? Que você entende as regras do jogo, tá certo? Desta área, tá? E essa área é uma área bem interessante, hoje em dia muito procurada, tá certo? E quem estiver disposto a seguir por esse caminho vai seguir um bom caminho, pode ter certeza, tá certo? Mercado de regulação. Bom, a gente vai falar bastante, pessoal, também da ABNT NBR 14039, que é a norma, tá certo? Que trata de instalações elétricas de média tensão, ou seja, entre 1 e 36,2 kV, tá certo? E essa norma é uma norma nacional, é uma norma em esfera nacional. Atualmente ela está em processo de revisão, tá certo? Ela está em processo de revisão e ela data de 2005, tá? Ela trata sobre esses temas, né? Lembrando que a nossa norma, a norma local, eu estou dizendo a ET 942, para ela, a média tensão vai de 1 a 34,5 kV. Ou seja, está compreendido agora dentro da norma de esfera mais global, tá certo? A norma nacional, a NBR 14039. Eu me refiro a isso lembrando que antigamente, tá certo? Antigamente, até a ET 125, o nosso range, tá? Digamos assim, né? A nossa janela para a média tensão era entre 1 e 69 kV, ou seja, a gente estava fora, tá? Uma parte da nossa tensão estava fora do que dispõe a NBR 14039. Porém, agora não, agora a gente está totalmente enquadrado dentro desta norma, tá certo? Agora,
Sob o aspecto das subestações, essa norma ela te traz uma informação, na minha visão e de outros profissionais também da área, um pouco pobre, tá certo? Um pouco pobre, porque geralmente ela se restringe, quando a gente fala de subestação, ela se restringe a definições de distanciamento, entendeu? Espaçamentos mínimos entre anteparos, tá? Então, basicamente, ela trata do layout, entendeu? De subestações. Ela não trata muito da descrição de como fazer algo, tá? Eu sinto falta de algo mais detalhado, como traz, mais uma vez agora, a ET 942, tá certo? Então, com relação a esse maior detalhamento, eu acho a 14039 um pouco pobre. Talvez porque ela seja uma norma mais geral e quem a escreveu, ou seja, a comissão, foram várias pessoas, ficaram um pouco resguardados no sentido de não detalhar muito para não entrar em contradição entre diversas concessionárias, onde você poderia colocar procedimentos de diversas concessionárias em rota de colisão, digamos assim, tá certo? Então, talvez por conta disso, ela não é tão detalhada, mas eu sinto falta, eu acho que ela deveria detalhar mais e dar mais nome aos bois, usando essa expressão, né? Tomando a liberdade de usar essa expressão, porque eu acho que ela é muito pouco detalhista, tá? Bom, e agora a norma, de fato, a ET 942, né? A norma da Enel, tá certo? Essa norma, ela começou, a data de vigência dela, né, de início, 1º de novembro do ano passado, tá certo? Apesar de que a partir de abril ela já estava toda aprovada, mas ela só começou a valer a partir do final do ano, né? 1º de novembro do ano passado, até para que os técnicos tivessem algum tempo para ler, reler, tirar dúvidas, se bem que tirar dúvida com a Enel não é tarefa muito fácil, tá certo? É bastante difícil. Eu acho que faltou uma maior conversa, tá certo? Um maior estreitamento, um canal de maior estreitamento entre técnicos atuantes nessa área, no mercado. Universidade poderia envolver professores atuantes nessa área e a própria concessionária, no sentido de ela oferecer workshops, alguns workshops, para esses profissionais que trabalham diretamente com essa norma e tirar todas as suas dúvidas. É muito melhor, ela ganharia muito mais do que os profissionais começarem a demandar projetos, e os projetos começarem a voltar, porque ficou alguma coisa sem o perfeito entendimento e a concessionária não aprovou o projeto. Tá? Então é perda de tempo, todo mundo perde tempo, perde dinheiro, perde paciência, então tem tudo isso envolvido. Tá? Bom, mas tirando a parte essa questão que eu pontuei, tá certo? Então nós vamos ter aqui projetos com esses níveis de tensões aqui, para subestações. 11,95 kV, 13,8 kV, que é a nossa, e 34,5 kV, porque ela traz vários níveis, porque ela está atuante, como eu falei para vocês, em vários estados no Brasil, tá certo? Então, ela trata de fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. Então, tensão primária de distribuição para a gente vai ser essa daqui, que está em vermelho, 13,8 kV.